Olá, meus queridos, a paz do Senhor Jesus. Eu estou aqui novamente com vocês. Sejam bem-vindos aqui ao canal Revelações da Bíblia. Se não é inscrito, se inscreve aí, deixa seu comentário, seu joinha aí, para ajudar o canal, tá bom? Lembrando a vocês que cada vez que vocês também compartilhar o vídeo, vocês também fazem parte desse trabalho aqui, tá? E quanto mais pessoas alcançarem, o reino do Senhor é divulgado e vocês têm parte aqui nesse trabalho. Bom, meus queridos, o assunto de hoje é bastante interessante. E é tão interessante aí que é de extrema importância que vocês fiquem até o final do vídeo, porque o assunto que eu vou trazer para vocês está relacionado aí a alguns tipos de pecados, né? E é necessário que vocês fiquem até o final para entender tudo, que não adianta aí ficar no vídeo pela metade, né? Assistir a metade e não ficar até o final aí para poder absorver toda a informação que eu tenho para dar para vocês, tá bom? Tanto é que o último pecado, na verdade, aqui o tema do vídeo são os 3 pecados aí considerados pecados para a morte. Dentre eles está a blasfêmia contra o Espírito Santo, um pecado que é um pecado imperdoável também, né? E tem mais 2, o último é um pecado aí que gera polêmica. Alguns acreditam que é para a morte, outros dizem que não é para a morte, e eu vou explicar tudo para vocês. Vamos que a palavra do Senhor diz que o pecado faz separação entre Deus, o homem, entre nós e o nosso Deus, tá? E dentro desses pecados aí existem alguns pecados que são considerados aí pecados graves, né? Do ponto de vista aí bíblico, né? Do ponto de vista de Deus aí, Deus ele não considera tamanho de pecado, né? Para Deus aí pecado é raro o alvo, né? Tudo aquilo que faz você desviar do caminho ali, da conduta moral, daquilo que a Bíblia nos ensina que nós devemos seguir, para termos uma vida aí moralmente saudável, é pecado, né? Desagradou a Deus, é pecado. Tá, meus queridos? Mas existem alguns pecados aí que são considerados pecados imperdoáveis e pecados para a morte. E o primeiro pecado que eu quero trazer para vocês aqui é justamente a questão do pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo. Tá bom? A blasfêmia contra o Espírito Santo, como diz aqui no livro de Mateus 12, vai dizer que é um pecado imperdoável, tá? E uma vez que o pecado é imperdoável, automaticamente esse pecado é um pecado para a morte. Só que existem algumas diferenças entre a blasfêmia contra o Espírito Santo e os outros tipos de pecado, tá? Muita gente aí considera que a apostasia e também a iniquidade fazem parte dessa lista de pecados aí, são pecados para a morte. Porém, a iniquidade ela está dentro do contexto da blasfêmia contra o Espírito Santo, tá? Tanto é que lá no livro de Hebreus vai deixar bem claro sobre a questão da blasfêmia contra o Espírito Santo, como que a blasfêmia contra o Espírito Santo ela é consumada, como que esse pecado é consumado. Lá vai dizer que ele colocou o nome do Senhor em ignominia, tá? Que é impossível que outra vez a pessoa, o homem, né, que aceitou ali ao Senhor Jesus, que viveu, que participou, ali que testemunhou, outra vez pecou, né, e outra vez colocou o nome do Senhor em ignominia, em vergonha pública. É impossível que esse tal seja aí renovado para arrependimento. Então, a iniquidade faz parte, está dentro do contexto da blasfêmia contra o Espírito Santo. Porém, existe a iniquidade que não está dentro do contexto da blasfêmia contra o Espírito Santo. Está mais dentro do contexto de uma rejeição permanente, tá? E a pessoa que morre aí, dentro dessa rejeição permanente, acaba realmente perdendo a sua salvação. Mas enfim, o primeiro é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Blasfemou contra o Espírito Santo, morte, pecado para a morte, não tem perdão. Um outro pecado que a Bíblia vai dizer, aqui a Bíblia vai deixar bem claro, está escrito lá no livro de Mateus 6, versículo 14, tá? Que vai dizer o seguinte, olha só, vai dizer o seguinte: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Porém, se não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Ou seja, o outro pecado para a morte é não perdoar pecados. Ou seja, a Bíblia está dizendo aqui que se você ama o seu próximo, se você quer o bem do seu próximo, mas você não perdoa o seu próximo quando ele erra com você,
você não tem crédito, você não tem moral, você não tem condições de também receber perdão do Senhor. Porque se Deus uma vez nos perdoa, mesmo nós sendo não dignos, né, do seu amor, da salvação, e praticamente vivemos aí de certa forma, uma hora vacila, outra hora. Então, e o Senhor nos perdoa por conta do seu amor, e nós também não fazemos isso com o nosso próximo, automaticamente o Senhor não perdoa. Não é uma prova de amor quando você não perdoa aí o seu irmão, o seu próximo, tá? Então a palavra do Senhor está dizendo, olha, se você não perdoar o seu próximo, você não pode pedir perdão ao Senhor. Então aquele que não perdoa o seu próximo, não libera o perdão, Deus também não vai perdoar ele quando ele precisar de perdão. A Bíblia está dizendo isso. Então, e é o próprio Jesus que está falando isso. E por incrível que pareça, está no mesmo livro de Mateus, lá onde está falando sobre blasfêmia contra o Espírito Santo. Ou seja, nós temos dois pecados aí imperdoáveis dentro do mesmo evangelho, né? O evangelho de Mateus. Tá? Então observe que Jesus ele está falando da blasfêmia e também está falando do pecado aí de não perdoar o seu próximo. Tá, meus queridos? Irmão, mas em que proporção é o pecado de não perdoar o irmão? Em que proporção é? É pior do que a blasfêmia contra o Espírito Santo? Não, não é pior do que a blasfêmia contra o Espírito Santo. A diferença é que a blasfêmia contra o Espírito Santo, o pecado, a consequência, ela é instantânea, tá? A consequência é instantânea. Blasfemou contra o Espírito Santo, perdeu a salvação, perdeu a chance. Não é mais, você não pode mais ser aí convencido aí para arrependimento. Em relação ao pecado a não perdoar o seu próximo, o seu irmão, é diferente. Você tem todo aquele período ali para raciocinar, para pedir perdão a ele. Se não puder pedir perdão naquele momento, pede. E também vai estar muito dentro ali da intenção da pessoa, né? Porque às vezes alguém cometeu algo contra você e simplesmente ali não deu tempo de pedir perdão a você. Então o perdão ele tem que ser o quê? Unilateral. Tá? As pessoas fazem alguma coisa contra você, algum mal contra você, Senhor, eu perdoo ele, independentemente de ele me pedir perdão, eu perdoo ele. Isso também é muito importante, porque Deus ele vai ver a intenção do seu coração de perdoar, que você realmente é uma pessoa que tem a capacidade de perdoar as pessoas antes mesmo delas virem te pedir perdão, né? E faz parte do caráter aí que o servo do Senhor, que tem o amor em seu coração, ele vai executar. Tá, meus queridos? Um outro pecado para a morte, que a Bíblia ela não traz uma explicação tão clara, porém a Bíblia vai dizer em vários textos que a Deus pertence a vida, tá? E só Ele tem o poder de tirar e dar novamente. Eu vou deixar o versículo aqui para vocês verem. Eu mato, faço viver, ou seja, o Senhor ele tem poder sobre a vida do homem. Então, se Ele deu a vida, só Ele pode tirar a vida. Ninguém pode tirar a sua própria vida, lançar a mão é daquele que lança a mão sobre a sua própria vida, porque Deus ele é dono da sua vida. Tá? Então, um outro pecado para a morte aí seria aí o suicídio. Porém, existe uma polêmica dentro disso aí, que está até relacionado aí a uma situação lá que aconteceu lá no passado. O próprio Martinho Lutero, ele presenciou, ele participou de uma situação como essa, viveu, né, uma situação como essa aí, com pessoas que andavam praticamente próximas a ele, né, de uma certa feita, um homem, ele estava preso, lá depois você lê lá as teses lá de Martinho Lutero, o homem estava preso e simplesmente, por conta de uma possessão maligna, o rapaz foi lá e se suicidou. Então ele concluiu que a morte, suicídio, lançar a mão da própria vida por meio de suicídio, por influência maligna, a pessoa não tinha culpa. Tá? Mas isso é uma polêmica que alguns dizem que não, outros dizem que sim. Tá? Mas a verdade é que ninguém pode lançar a mão da sua própria vida. Tá? Ou seja, se a pessoa
tem algum problema mental, está passando por alguma crise, alguma coisa espiritual está perturbando a mente dele, ele vai lá e tira a sua própria vida. Existe essa polêmica, essa dúvida se realmente essa pessoa teve culpa ou se ele foi levado a se suicidar por um espírito maligno. Eu não acredito muito. Por quê? Por quê? Porque os espíritos malignos, ultimamente tem acontecido uma gama aí de cristãos, até mesmo pastores aí, no ano passado mesmo teve, de pastores lançando mão contra a sua própria vida. Tá? Eu não acredito que espíritos malignos, eles façam um cristão lançar mão da sua própria vida, uma vez que, fazendo isso, eles só estariam aí adiantando o encontro dessa pessoa com Cristo. Porque, na verdade, Satanás ele quer roubar a coroa, desviar a pessoa, levar a pessoa a perder sua salvação para depois, ali por meio de circunstâncias que ele mesmo lançará, até mesmo falta de vigilância daquele cristão, ao cristão ir perder sua vida e assim, estando no pecado, no erro, perder a sua salvação. Tá? Então eu acredito que a maioria das pessoas que cometem suicídio, aí você fala assim, mas irmão, o que caracteriza realmente o suicídio? Ele é um pecado para a morte. Porque todo pecado, para ser perdoado, ele precisa ser confessado. Precisa de arrependimento. Tá? Quando nós erramos, quando nós pecamos, quando nós falamos alguma coisa que não deve, pensamos, fazemos alguma coisa que não devemos, a primeira coisa que o Espírito Santo faz é nos convencer a pedir perdão, porque fizemos algo errado. Tá? Nós temos a mente de Cristo, nós temos o Espírito Santo em nós entendemos que a gente tem que pedir perdão e se arrepender para continuar a nossa caminhada. Já uma pessoa que comete suicídio, ela não tem como depois da morte pedir perdão sobre coisa alguma. A Bíblia diz o quê? Enquanto a vida é esperança, após a morte segue-se o juízo. Lá no livro de Jó, ele vai dizer, pode porventura um homem clamar da sepultura? Pode porventura um homem adorar a Deus da sepultura, do Seol, do limbo do inferno? Não tem como. Então, na minha opinião, baseado aqui no que a Bíblia está dizendo sobre a questão de Deus ter domínio sobre o homem, está claro e evidente que ele está dizendo, ninguém pode, se ele dá a vida, é ele quem tira a vida. Tá? Uma pessoa que tira a sua própria vida, sabendo que está tirando a sua própria vida simplesmente para se livrar de um problema emocional ali, tem muita gente que tira a própria vida porque de relacionamento, porque se decepcionou com o cônjuge, porque foi traído, porque simplesmente perdeu tudo em um jogo, era rico e de repente perdeu tudo e vai lá se suicida. Tem pessoas que se suicidam porque por estar preso, achar que perdeu a sua liberdade. Tá? E outras situações, tem pessoas que se suicidam por depressão, por algum problema psicológico. Tá? Em relação a isso aí, lá existe como eu disse, existe essa polêmica. Mas as outras possibilidades que eu falei, as outras questões que eu falei, é complicado essa pessoa ter perdão. Uma pessoa que tira a própria vida porque não se deu bem no relacionamento, ou porque foi traído, porque perdeu tudo. Tá? A vida é mais importante do que tudo isso. Então é um pecado grave e que ali é um pecado para a morte. É um pecado para a morte. Tá? Mas, dentre todos esses pecados, o pior ainda é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Em relação aí à situação de um resultado, de uma consequência instantânea. Uma consequência instantânea. Mas, em relação à quantidade de pessoas que estão indo para o inferno por conta de um pecado específico, eu acredito que a rejeição permanente é a que mais tira pessoas do céu. Porque a rejeição permanente, ela segura ali a pessoa até a morte. E é justamente isso, falta de fé, falta de crer na palavra de Deus. E é justamente isso aí que está levando muita gente aí para o inferno, para a morte eterna. Tá, meus queridos? Então, só recapitulando aqui, blasfêmia contra o Espírito Santo, não perdoar e suicídio.
a iniquidade está dentro do contexto ali da blasfêmia contra o Espírito Santo. Quem blasfema é instantânea. Quem blasfema, literalmente, quem consumou o ato. Tá? E é instantâneo. Tá? Mas o iníquo, aquele que comete iniquidade, se for por blasfêmia, está dentro do mesmo nível. Mas, se ele fica ali cometendo absurdos, ele ainda tem a opção de se converter. Né? Aqueles que cometem isso a vida toda, a Bíblia vai dizer o que? Apartai-vos de mim todos vós que pratiqueis a iniquidade. Isso aí está relacionado já ao dia do julgamento. Há pessoas que morreram na iniquidade. Tá, meus queridos? Então esse aqui foi mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Espero ter esclarecido para vocês aqui. Tá bom? Mais uma vez eu peço que você se inscreva no canal, deixe seu joinha, divulgue esse vídeo para outras pessoas, porque assim o reino do céu a palavra vai sendo divulgada e as pessoas vão aí se libertando das dúvidas. Tá, meus queridos? Fica todo mundo na paz. Até o próximo vídeo, se Deus assim permitir. Tchau para vocês.